Capítulo 49. 2 dias depois da volta do Sr. Bennet, quando Jane e Elizabeth andavam juntas pelo arvoredo atrás da casa, viram a governanta vindo na sua direção e, deduzindo que a mãe tinha mandado buscá-las, adiantaram-se ao seu encontro, mas, em lugar do esperado chamado. Quando se aproximaram, ela disse à senhorita Bennet: "Peço-lhe desculpas, minha senhora, por interrompê-la, mas eu tinha esperanças de que a senhora tivesse alguma boa notícia vinda da cidade, portanto tomei a liberdade de vir perguntar." "Do que está falando?" riu. "Não tivemos qualquer notícia da cidade." "Minha cara senhora," exclamou a senhora Hill com grande surpresa. "Então não sabe que chegou um mensageiro urgente do Sr. Gardiner para o patrão? Ele esteve aqui há meia hora e o patrão recebeu uma carta." Para casa correram as moças, ansiosas demais por entrar para terem tempo de responder. Voaram do vestíbulo à saleta de refeições, de lá, à biblioteca. O pai não estava, e elas estavam a ponto de procurá-lo no andar de cima com a mãe, quando encontraram o mordomo, que disse: "Se está procurando o patrão, minha senhora, ele está andando em direção ao pequeno bosque." Diante dessa informação, as duas voltaram a passar pelo vestíbulo e correram pelo gramado atrás do pai, que seguia decidido na direção da pequena mata de um dos lados do pasto. Jane, que não era tão leve nem tão acostumada a correr como Elizabeth, logo ficou para trás, enquanto a irmã, ofegante, chegou até ele e chamou ansiosa: "Ah! Papai, o que há? O que há de novo? Notícias de meu tio?" Recebi uma carta dele por mensageiro expresso." "Bem, e que notícias traz? Boas ou más?" "O que se pode esperar de bom?" disse ele, tirando a carta do bolso. "Mas talvez você queira ler." Elizabeth, impaciente, tirou o papel de sua mão. Jane já havia chegado. "Leia em voz alta", disse o pai, "pois eu mesmo mal sei do que se trata." Gracechurch Street, segunda-feira, 2 de agosto. Caro irmão, afinal posso mandar alguma notícia de minha sobrinha e espero que, tudo levado em consideração, lhe traga satisfação. Logo depois de sua partida no sábado, tive bastante sorte para descobrir em que parte de Londres os dois estavam. Os detalhes, deixarei para quando nos encontrarmos, basta agora saber que foram descobertos. Estive com os dois. "Então é como sempre esperei", exclamou Jane. "Estão casados." Elizabeth continuou. "Estive com os dois. Não estão casados, nem descobri que houvesse qualquer intenção neste sentido, mas, se estiver disposto a cumprir o compromisso que tomei a liberdade de assumir em seu nome, espero que não tardem a fazê-lo. Tudo o que exigem é que seja assegurada a sua filha, por doação, sua cota proporcional das 5.000 libras destinadas às suas filhas após o seu falecimento e o de minha irmã, e, além disso, comprometer-se a lhe entregar, enquanto viver, 100 libras por ano. São condições que, considerando a situação, não hesitei em aceitar, por acreditar ter autoridade para tanto. Mando esta carta pelo correio expresso, pois nenhum tempo deve ser perdido para que me envie sua resposta. Você logo compreenderá, por estes detalhes, que a situação do Sr. Wickham não é tão desesperadora quanto se acreditava. Estavam todos enganados a respeito e fico feliz por dizer que haverá algum dinheiro, mesmo quando seus débitos forem quitados, a ser doado à minha sobrinha, além de sua própria fortuna. Se, como deduzo que será o caso, você me der plenos poderes para agir em seu nome até o fim deste assunto, darei imediatas instruções a Agerstone para preparar os devidos documentos. Não haverá a menor necessidade de que você volte à cidade, portanto fique quieto em Longbourn e confie em meu empenho e zelo. Mande sua resposta o mais depressa possível e tenha o cuidado de ser bastante explícito no que escrever. Achamos melhor que minha sobrinha se queise nesta casa, o que espero que aprove. Ela virá hoje para cá. Escreverei novamente assim que tudo estiver mais decidido. Seu, etc. etc. Edo. Gardiner. Será possível? Exclamou Elizabeth, ao terminar.
Pode ser possível que ele se queise com ela? Wickham não é tão indigno como imaginávamos. Então, disse a irmã. Meu caro pai, eu o felicito. E o senhor já respondeu à carta? Exclamou Elizabeth. Não, mas é preciso que isso seja feito logo. Com insistência ela lhe pediu que não perdesse mais tempo. Ah! Meu querido pai, exclamou ela volte e escreva imediatamente. Pense como cada momento é importante num caso como este. Deixe-me escrever para o senhor, disse Jane se o trabalho o aborrece. Aborrece-me muito, respondeu ele mas precisa ser feito. Assim dizendo, deu meia volta com elas e andou em direção à casa. E posso perguntar, disse Elizabeth mas... Suponho que é preciso concordar com os termos. Concordar. Só tenho vergonha por ele ter pedido tão pouco. E eles precisam se casar. Mesmo sendo ele este tipo de homem. Eles precisam se casar. Não há outra coisa a ser feita. Mas há duas coisas que quero muito saber. Uma é quanto dinheiro seu tio pagou para chegar a este acordo, e a outra é como vou poder pagar a ele. Dinheiro. Meu tio, exclamou Jane. O que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer que homem algum, em seu juízo perfeito, se casaria com Lydia Tentado por uma quantia tão insignificante quanto 100 libras por ano enquanto eu viver e 5.000 quando eu me for. Isso é bem verdade, disse Elizabeth embora não me tenha ocorrido antes. Seus débitos sendo pagos, e ainda sobrará algum. Oh! Isso deve ser coisa do meu tio. Homem generoso e bom, receio que ele tenha se sacrificado. Uma pequena quantia não resolveria tudo. Não, disse o pai. Wickham seria um idiota se ficasse com ela por menos de 10.000 libras. Eu não gostaria de pensar tão mal dele, logo no começo de nossas relações. 10.000 libras. Deus nos livre. Como pode ser restituída sequer a metade de tal quantia? O Sr. Bennet não deu resposta, e todos, mergulhados em seus pensamentos, continuaram em silêncio até chegarem à casa. O pai foi então à biblioteca, para escrever, e as moças se dirigiram à saleta de café da manhã. E eles vão mesmo se casar? Exclamou Elizabeth assim que ficaram sozinhas. Como é estranho! E ainda devemos agradecer por isso. Por se casarem, com tão pouca chance de felicidade e tendo ele um caráter tão abjeto, ainda somos obrigadas a nos alegrar. Ah, Lydia! Eu me consolo com um pensamento, retrucou Jane, de que ele com certeza não se casaria com Lydia se não tivesse um afeto real por ela. Embora nosso bondoso tio tenha feito algo para convencê-lo, não acredito que 10.000 libras, ou algo assim, tenham sido adiantadas. Ele tem seus próprios filhos e ainda pode ter mais. Como poderia dispor da metade de 10.000 libras? Se pudéssemos descobrir a quanto somavam os débitos de Wickham, disse Elizabeth, e de quanto foi o dote que estipulou para nossa irmã, saberíamos exatamente o que o Sr. Gardiner fez por eles, porque Wickham não tem 2 tostões de céus. Nunca poderemos recompensar a bondade de meus tios. O fato de levarem-na para sua casa e garantirem-lhe sua proteção pessoal e sustento é tamanho sacrifício feito por ela que anos de gratidão não serão suficientes para compensar. A esta hora ela já está com eles. Se tanta bondade não a deixar envergonhada, ela não merece ser feliz. Que humilhação para ela, quando se defrontar com minha tia. Precisamos nos esforçar para esquecer tudo o que aconteceu, de parte a parte, disse Jane. Espero e acredito que sejam felizes. Que ele consinta em se casar com ela é uma prova, quero crer, de que ele está no bom caminho. Sua afeição recíproca lhes dará equilíbrio. E confio em que vão sossegar e viver de um modo tão sensato que com o tempo toda a imprudência será esquecida. A conduta desse rapaz foi tal, retrucou Elizabeth, que nem você, nem eu, nem ninguém jamais poderá esquecer. É inútil falar nisso. Ocorreu então às moças que a mãe estava em total ignorância do que acontecera. Foram à biblioteca, portanto,
e perguntaram ao pai se não desejava que elas a informassem. Ele estava escrevendo e, sem erguer a cabeça, respondeu com frieza: Como quiserem. Podemos levar a carta de meu tio e ler para ela? Levem o que quiserem e saiam daqui. Elizabeth apanhou a carta da escrivaninha e as duas subiram juntas. Mary e Kitty estavam com a Sra. Bennet. Um só comunicado seria, então, feito para todas. Depois de uma rápida preparação para as boas novas, a carta foi lida em voz alta. A Sra. Bennet mal se continha. Tão logo Jane leu sobre a esperança do Sr. Gardiner de que Lydia logo estaria casada, sua alegria explodiu e cada frase seguinte aumentava sua exuberância. A felicidade a deixava agora numa impaciência tão intensa quanto fora sua perturbação devida à ansiedade e à vergonha. Saber que a filha iria se casar já era o bastante. Não a preocupava qualquer receio quanto à sua felicidade nem a humilhava qualquer lembrança de sua leviandade. Minha querida, querida Lydia, exclamou. Isto é realmente maravilhoso. Ela se casará. Eu a verei novamente. Ela se casará aos 16 anos. Meu bom e gentil irmão. Eu sabia que seria assim. Eu sabia que ele consertaria tudo. Como desejo vê-la. E ver o querido Wickham também. Mas as roupas, o enxoval. Vou escrever a respeito diretamente para minha irmã Gardiner. Lizzie, querida, corra lá embaixo e pergunte ao seu pai quanto vai dar a ela. Espere, eu mesma vou. Toque a campainha, Kitty, chame Hugh. Vou me vestir num instante. Minha querida, querida Lydia. Como ficaremos felizes quando nos encontrarmos. A filha mais velha tentou atenuar um pouco o ímpeto daqueles arroubos, dirigindo seus pensamentos às obrigações devidas por todos eles ao comportamento do Sr. Gardiner. Pois devemos atribuir este final feliz, acrescentou, em grande parte à bondade dele. Estamos convencidos de que ele se empenhou em ajudar o Sr. Wickham com dinheiro. Bem, exclamou a mãe Traço, está tudo certo, quem poderia fazer isso senão seu tio? Se ele não tivesse tido sua própria família, eu e minhas filhas ficaríamos com todo o dinheiro dele, vocês sabem, e esta é a primeira vez que recebemos algo dele, a não ser uns poucos presentes. Bem, estou tão feliz. Dentro de pouco tempo terei uma filha casada. Senhora Wickham. Como é bonito. E ela só fez 16 anos em junho. Minha querida Jane, estou tão agitada que tenho certeza de que não serei capaz de escrever, então vou ditar e você escreverá por mim. Depois nos entenderemos com seu pai quanto ao dinheiro, mas as coisas precisam ser imediatamente encomendadas. Ela começou então a discorrer sobre todos os detalhes de morins, musselinas e cambraias e teria rapidamente mandado fazer algumas encomendas imensas se Jane, com alguma dificuldade, não a tivesse convencido a esperar até que seu pai pudesse ser consultado. Um dia de atraso, observou ela, não faria muita diferença, e a mãe estava feliz demais para ser tão teimosa quanto de costume. Outros planos, também, vieram-lhe à cabeça. Vou a Meryton, disse ela, assim que estiver vestida e darei essas notícias maravilhosas à minha irmã Phillips. E, na volta, posso passar em Lady Lucas e na Sra. Longitude Kitty, corra lá embaixo e mande preparar a carruagem. Um pouco de ar fresco me fará muito bem, tenho certeza. Meninas, há algo que eu possa fazer por vocês em Meryton? Oh! Aí vem Hugh. Minha cara Hugh, você já ouviu as boas novas? A senhorita Lydia vai se casar, e todos vocês terão uma jarra de ponche para festejar as bodas. A senhora Hugh começou no mesmo instante a manifestar alegria. Elizabeth recebeu suas felicitações junto com as outras e então, enjoada com aquela loucura, buscou refúgio em seu próprio quarto, para poder pensar em paz. A situação da pobre Lydia era, na melhor das hipóteses, bastante ruim, mas ela precisava ser grata por não ser ainda pior. Assim se sentia, e ainda que, olhando para o futuro, não se pudesse na verdade esperar para a irmã nenhuma razoável felicidade nem alguma prosperidade material, ao olhar para trás, para tudo o que temiam apenas 2 horas antes.
percebeu todas as vantagens do que haviam conseguido. Capítulo 50. Mais de uma vez, em outras épocas, o Sr. Bennet desejara que, em vez de ter gasto toda a sua renda, tivesse posto de lado uma quantia anual para melhor amparo de suas filhas, e da esposa, se a ele sobrevivesse. Agora desejava isso mais do que nunca. Tivesse ele cumprido com esse dever, Lídia não precisaria estar em débito com o tio por qualquer honra ou crédito que agora precisassem ser comprados para ela. A satisfação de convencer um dos piores rapazes da Inglaterra a ser seu marido estaria então em seu devido lugar. Ele estava seriamente preocupado com o fato de que uma causa tão pouco vantajosa para todos devesse ser levada adiante apenas às expensas de seu cunhado e estava decidido a, se possível, descobrir a extensão de seu auxílio e se desincumbir, tão logo pudesse, daquela obrigação. Logo que o Sr. Bennet se casou, a economia foi considerada totalmente inútil, pois, é claro, deveria haver um filho. O filho entraria na partilha do legado tão logo chegasse à maioridade, e assim estariam garantidas a viúva e as crianças menores. 5 filhas vieram sucessivamente ao mundo, mas o filho continuava por vir, e a Sra. Bennet, por muitos anos depois do nascimento de Lídia, tinha certeza de que ainda viria. Perderam-se afinal as esperanças de que isso acontecesse, mas era então tarde demais para poupar. A Sra. Bennet não tinha vocação para a economia, e só o amor do marido pela independência impediu que ultrapassassem sua renda. 5.000 libras foram destinadas, pelo contrato de casamento, à Sra. Bennet e seus filhos. Mas em que proporções seriam divididas entre os últimos dependeria da vontade dos pais. Esse era um ponto que deveria agora ser definido, pelo menos em relação a Lídia, e o Sr. Bennet não podia hesitar em concordar com a proposta apresentada. Em termos de grato reconhecimento pela gentileza do irmão, mesmo expressos de forma um tanto concisa, ele colocou então no papel sua total aprovação a tudo o que havia sido feito e sua disposição de cumprir os compromissos assumidos em seu nome. Nunca antes ele imaginara que, caso Wickham fosse convencido a se casar com sua filha, isso se daria em termos tão convenientes para ele mesmo do que os do presente acordo. Não chegaria a perder 10 libras por ano com as 100 que lhes deveria entregar, pois somadas a mesada e as despesas que dava em casa, mais os contínuos presentes em dinheiro que a ela chegavam pelas mãos da mãe, os gastos com Lídia chegavam mais ou menos àquela quantia. Que isso fosse feito sem o menor esforço de sua parte era também uma surpresa muito bem-vinda, pois seu desejo agora era ter tão pouco trabalho quanto possível com esse caso. Quando se esgotaram os primeiros ímpetos de raiva que o lançaram à procura dela, ele voltou naturalmente a toda a sua antiga indolência. A carta foi logo despachada, pois, embora relapso para tomar decisões, era rápido para executá-las. Solicitava maiores detalhes de seus débitos ao irmão, mas estava zangado demais com Lídia para lhe mandar qualquer recado. A boa nova espalhou-se depressa pela casa e, com velocidade proporcional, correu pela vizinhança. Foi recebida pela última com civilizada filosofia. A bem da verdade, teria sido mais interessante para as conversas se a senhorita Lydia Bennet tivesse caído na vida ou, como alternativa mais feliz, se estivesse isolada da sociedade, em alguma fazenda distante. Mas havia muito a ser dito sobre o casamento, e os bem-intencionados votos de que ela estivesse bem, apresentados antes por todas as velhas senhoras invejosas de Meryton, pouco perderam de seu espírito com a mudança da situação, pois com tal marido a desgraça era considerada garantida. Há uma quinzena a Sra. Bennet não saía de seus aposentos, mas nesse dia feliz ela voltou a ocupar seu lugar à cabeceira da mesa, e com os ânimos terrivelmente agitados. Nenhum sentimento de vergonha obscurecia seu triunfo. O casamento de uma filha, principal objeto de seus desejos desde que Jane completara 16 anos, estava agora prestes a se realizar, e seus pensamentos e palavras continuavam fixos nos complementos de bodas elegantes, musselinas finas, novas carruagens e criados. Estava ocupadíssima buscando pelos arredores uma boa moradia para a filha e, sem saber ou se preocupar com sua renda,
rejeitava diversas por não terem tamanho e valor adequados. Aí Park estaria bem, disse ela, se os Gooding a quitassem. Ou a grande casa em Stoke, se a sala de estar fosse maior, mas Ashworth é longe demais. Eu não suportaria tê-la a mais de 10 milhas de distância, e, quanto a Pulvis Lodge, os sótãos são horríveis. O marido a deixou falar sem interrupção enquanto os criados estavam presentes. Mas quando eles se retiraram, disse-lhe: Senhora Bennet, antes que a senhora escolha uma ou todas essas casas para seu filho e filha, vamos chegar a um acordo. Em uma das casas destas redondezas eles jamais serão admitidos. Não encorajarei o descaramento de ambos recebendo-os em Longbourn. Uma longa discussão seguiu-se a essa declaração, mas o Sr. Bennet foi firme. Logo outra teve início, e a Sra. Bennet descobriu, com assombro e horror, que o marido não lhe daria um tostão para comprar roupas para a filha. Ele afirmou que ela não receberia dele qualquer demonstração de afeto naquela ocasião. A Sra. Bennet não conseguia compreender. Que sua raiva chegasse ao ponto daquele inconcebível ressentimento que recusava à filha um privilégio sem o qual o casamento mal pareceria válido ultrapassava tudo o que ela poderia considerar possível. Afetava muito mais a desgraça que a falta de roupas novas faria as bodas de sua filha do que qualquer sentimento de vergonha por ela ter fugido e vivido com Wickham por uma quinzena antes que elas se realizassem. Elizabeth estava agora ainda mais arrependida por ter, no desespero do momento, deixado que o Sr. Darcy soubesse de seus receios em relação à irmã, pois já que o casamento daria tão depressa à fuga um final adequado, talvez fosse possível ocultar seu desfavorável início de todos os que não estivessem diretamente envolvidos. Ela não receara que o segredo se espalhasse por indiscrição dele. Poucas pessoas havia em cujo sigilo ela mais confiasse, mas, ao mesmo tempo, não havia outra pessoa cujo conhecimento da fraqueza de uma irmã a mortificasse tanto. Não, porém, por temer qualquer desvantagem para si mesma, pois, de qualquer modo, parecia haver entre ambos um abismo intransponível. Tivesse o casamento de Lydia se realizado nos termos mais honrosos, não se poderia supor que o Sr. Darcy se ligaria a uma família que, a todas as outras objeções, somaria agora a aliança e o mais íntimo parentesco com um homem que ele com tanta razão desprezava. Diante de tal associação ela não se surpreenderia que lhe fugisse. O desejo de despertar seu interesse, que ela percebera ser seu intuito em Derbyshire, não poderia, numa expectativa racional, sobreviver a um golpe como aquele. Sentia-se humilhada, sentia-se acabrunhada, arrependia-se, embora mal soubesse de quê. Desejava seu afeto, agora que não mais podia esperar ser por ele contemplada. Queria saber dele, agora que parecia não haver qualquer possibilidade de receber notícias. Estava convencida de que poderia ter sido feliz com ele, agora que talvez nunca mais se encontrassem. Que triunfo para ele, como ela várias vezes pensou, se soubesse que as propostas que ela orgulhosamente rejeitara há apenas 4 meses seriam agora recebidas com alegria e gratidão. Ele era tão generoso quanto o mais generoso dos homens, disso ela não duvidava, mas, sendo mortal, sentiria o triunfo. Começava agora a compreender que ele era exatamente o homem que, em natureza e talentos, mais lhe conviria. Sua inteligência e temperamento, embora diferentes do dela, corresponderiam a todos os seus desejos. Era uma união que traria vantagens para ambos, com a espontaneidade e alegria dela, o gênio dele se suavizaria, suas maneiras melhorariam, e, com o raciocínio, a cultura e o traquejo social que ele possuía, os benefícios dela seriam ainda maiores. Mas não haveria tal casamento feliz para ensinar a multidão admirada como era a felicidade conjugal. Uma união de outro tipo, excluindo a possibilidade da outra, logo se estabeleceria em sua família. Como Wickham e Lydia seriam mantidos em tolerável independência, ela não conseguia imaginar. Mas não lhe era difícil conjecturar que um casal unido apenas por serem suas paixões mais fortes do que suas virtudes não poderia se manter feliz senão por muito pouco tempo. O Sr. Gardiner logo voltou a escrever para o irmão.
Aos agradecimentos do Sr. Bennet respondeu com poucas palavras, afirmando seu empenho em promover o bem-estar de qualquer membro de sua família, e concluiu com pedidos de que o assunto não mais fosse mencionado. O objetivo principal da carta era informá-los de que o Sr. Wickham decidira deixar a milícia. E acrescentava: era meu forte desejo que ele assim fizesse tão logo o casamento estivesse marcado. E acredito que você concordará comigo, considerando muito aconselhável sua saída daquela corporação, tanto por ele quanto por minha sobrinha. É intenção do Sr. Wickham entrar para o exército regular, e entre seus antigos amigos ainda há alguns capazes e dispostos a apoiá-lo na carreira militar. Prometeram-lhe um posto no regimento do general, agora alojado no norte. É uma vantagem que esteja tão distante desta parte do reino. Ele promete se portar bem, e espero que, entre novas pessoas, numa situação em que cada um deles deverá ter uma imagem a preservar, sejam ambos mais prudentes. Escrevi ao Coronel Forster para informá-lo de nossos últimos arranjos e pedir-lhe que tranquilize os vários credores do Sr. Wickham em Brighton e arredores com garantias de pronto pagamento, no que me empenharei pessoalmente. E poderá você se dar ao trabalho de transmitir segurança semelhante aos seus credores em Meriton, dos quais anexo uma lista conforme as informações de Wickham? Ele confessou todas as dívidas, espero que pelo menos não nos tenha enganado. A Geston tem nossas instruções e tudo estará regularizado dentro de uma semana, quando então os dois se apresentarão no novo regimento, a não ser que sejam primeiro convidados para ir a Longbourn. E sei pela Sra. Gardiner que minha sobrinha está muito desejosa de rever toda a família antes de deixar o sul. Ela está bem e pede que seus respeitos sejam apresentados aos pais. Seu, etc. E Gardiner. O Sr. Bennet e as filhas viram todas as vantagens da saída de Wickham de Shire com tanta clareza quanto o Sr. Gardiner. Mas a Sra. Bennet não ficou tão contente assim. Lydia ser instalada no norte, logo quanto esperava tanto prazer e orgulho com sua companhia, pois de modo algum desistira de seu plano para que residissem em Hunsford, era um terrível desapontamento. Além disso, era uma grande pena que Lydia fosse afastada de um regimento em que conhecia todo mundo e tinha tantos amigos. Ela gosta tanto da Sra. Forster, disse a mãe. Traço será um choque abandoná-la. E há também diversos rapazes que ela aprecia tanto. Os oficiais do regimento do general. Podem não ser tão agradáveis. O pedido da filha, pois assim deveria ser considerado, de ser admitida na família antes de partir para o norte recebeu a princípio uma absoluta negativa. Mas Jane e Elizabeth, que concordavam, para o bem dos sentimentos e do futuro da irmã, que seu casamento deveria ser oficialmente participado e aceito pelos pais, insistiram com tanto empenho, embora com tanta sensatez e doçura, que a recebessem com o marido em Longbourn tão logo se casassem, que ele foi convencido a pensar como elas e a agir como desejavam. E a mãe teve o prazer de saber que poderia exibir a filha casada pela vizinhança antes que ela fosse banida para o norte. Quando o Sr. Bennet voltou a escrever para o irmão, portanto, deu permissão para que viessem, e ficou determinado que, tão logo terminasse a cerimônia, eles partiriam para Longbourn. Elizabeth, porém, surpreendeu-se com a concordância de Wickham com tais planos e, tivesse consultado apenas seus próprios sentimentos, qualquer encontro com ele seria o último de seus desejos. Capítulo 51. O dia do casamento da irmã chegou, e Jane e Elizabeth se preocuparam com ela talvez mais do que ela se preocupava consigo mesma. A carruagem foi mandada para buscá-los e eles deveriam estar em casa para o jantar. Sua chegada era esperada com apreensão pelas duas moças Bennet mais velhas, em especial por Jane, que atribuía a Lydia os sentimentos que ela mesma teria caso fosse culpada e sentia-se mal com o pensamento do quanto a irmã deveria estar sofrendo. Chegaram. A família estava reunida na saleta de refeições para recebê-los. Sorrisos cobriram o rosto da Sra. Bennet quando a carruagem se aproximou da porta. O marido parecia imperturbável e sério, as filhas, preocupadas, ansiosas, desconfortáveis. A voz de Lydia se fez ouvir no vestíbulo,
A porta foi escancarada e ela correu para a sala. A mãe se adiantou, beijou-a e deu-lhe as boas-vindas extasiada, estendeu a mão, com um sorriso afetuoso, para Wickham, que vinha atrás da esposa, e lhes desejou boa sorte com um entusiasmo que não deixava dúvidas quanto à felicidade de ambos. Sua recepção pelo Sr. Bennet, para quem então se voltaram, não foi tão cordial. O semblante do pai tornou-se ainda mais austero e ele mal moveu os lábios. A atitude despreocupada do jovem casal, na verdade, bastava para provocá-lo. Elizabeth estava enojada, e até a senhorita Bennet estava chocada. Lídia continuava a ser Lídia, indomável, petulante, selvagem, barulhenta e afoita. Foi de irmã a irmã, pedindo parabéns, e, quando afinal todos se sentaram, passou os olhos ávidos pela saleta, percebeu algumas pequenas alterações e observou, com uma risada, que muito tempo se passara desde que lá estivera. Wickham também não estava absolutamente menos à vontade do que ela, mas suas maneiras eram sempre tão agradáveis que, fosse sua índole e aquele casamento exatamente o que todos desejavam. Seu sorriso e sua atitude desembaraçada ao declarar seu parentesco teriam encantado os presentes. Elizabeth nunca antes o acreditara capaz de tal segurança, mas sentou-se, decidindo-se a, no futuro, nunca traçar limites para a insolência de um homem insolente. Ela enrubesceu, e Jane enrubesceu, mas as faces dos dois que as constrangiam não sofreram qualquer alteração de cor. Não havia falta de assunto. Entre a noiva e a mãe não se sabia quem falava mais depressa, e Wickham, que acabara sentado ao lado de Elizabeth, começou a perguntar por seus conhecidos na região com uma desenvoltura bem-humorada que ela se considerou incapaz de igualar em suas respostas. Ambos pareciam ter as melhores lembranças do mundo. Nenhum fato passado era recordado com tristeza, e Lídia abordava voluntariamente assuntos em que suas irmãs não tocariam por nada deste mundo. Pensem só que já se passaram 3 meses, exclamou ela, desde que me fui, parece não ser mais de 15 dias, e olhem que muitas coisas aconteceram nesse tempo. Deus seja louvado. Quando eu parti, com certeza não fazia ideia de estar casada quando voltasse. Embora eu achasse que seria engraçado demais se isso acontecesse. O pai ergueu os olhos. Jane estava desesperada. Elizabeth deu um olhar significativo para Lídia, mas ela, que nunca ouvia nem via algo a que preferisse ser insensível, continuou alegremente. Ah, mamãe. As pessoas por aqui já sabem que eu me casei hoje? Eu estava com medo que não soubessem, e, quando passamos por William Gooding em sua charrete, resolvi que ele precisava saber e então baixei o vidro do lado dele. Tirei a luva e deixei a mão solta sobre a moldura da janela para que ele pudesse ver o anel e então acenei e sorri como se nada houvesse. Elizabeth não conseguiu mais suportar. Levantou-se e saiu da sala, não voltou até ouvi-los passando pelo saguão em direção à sala de refeições. Juntou-se então a eles a tempo de ver Lídia, muito aflita, se colocar à direita da mãe e de ouvi-la dizer à irmã mais velha: Ah, Jane, agora eu fico com o seu lugar e você tem que ir mais para longe, porque eu sou uma mulher casada. Não era de se supor que o tempo desse a Lídia ao constrangimento que tanto lhe faltara no início. Sua desenvoltura e animação aumentaram. Ela estava louca para ver a senhora Phillips, os Lucas e todos os outros vizinhos, e para se ouvir chamar de senhora Wickham por todos, e, enquanto não o fazia, foi depois do jantar se vangloriar de estar casada e mostrar o anel à senhora Hill e às 2 arrumadeiras. Bem, mamãe, disse ela, quando todos voltaram à primeira saleta a traço, e o que você acha do meu marido? Não é um homem encantador? Tenho certeza de que minhas irmãs estão com inveja de mim. Só espero que tenham a metade da minha sorte. Precisam ir todas para Brighton. É o lugar para arranjar marido. Que pena, mamãe, que não tenhamos ido todas. É verdade, e se fosse pela minha vontade, teríamos ido. Mas, minha querida Lídia, não gosto nem um pouco de você ir para tão longe. Precisa ser assim? Oh, meu Deus! É claro. Não tem nada demais. É do que eu mais gosto.
A senhora e papai, e minhas irmãs, precisam ir lá nos visitar. Ficaremos em Newcastle o inverno todo, e acredito que haverá alguns bailes, e eu tratarei de arrumar alguns bons pares para todas elas. Eu adoraria isso mais do que tudo, disse a mãe. E então, quando se forem, podem deixar uma ou duas das minhas irmãs comigo, e ouso dizer que arrumarei maridos para elas antes do final do inverno. Agradeço pela parte que me toca, disse Elizabeth traço, mas não gosto muito da sua maneira de conseguir maridos. Os hóspedes não deveriam ficar mais de 10 dias com eles. O Sr. Wickham fora recrutado antes de deixar Londres e deveria se apresentar ao regimento ao final de uma quinzena. Ninguém além da Sra. Bennet lamentou que sua estada fosse tão curta, e ela passou a maior parte do tempo fazendo visitas com a filha e dando frequentes festas em casa. Essas festas eram oportunas para todos, evitar uma reunião familiar era ainda mais desejável para os que pensavam do que para os que não pensavam. O afeto de Wickham por Lydia era exatamente como Elizabeth imaginara que seria, nada parecido com o de Lydia por ele. Ela não precisaria da observação atual para ter certeza, por razões óbvias, de que a fuga dos dois se devia mais à força do amor dela do que ao dele, e se perguntaria por quê, sem gostar tanto assim dela, ele preferira fugir com ela e não com outra. Se não estivesse convencida de que sua fuga se tornara necessária por trágicas circunstâncias, e, sendo esse o caso, ele não era homem capaz de resistir a uma oportunidade de ter uma companheira. Lydia estava muitíssimo apaixonada por ele. Ele era seu querido Wickham em todas as ocasiões, ninguém competiria com ele. Ele fazia tudo melhor do que todos no mundo, e ela tinha certeza de que ele mataria mais pássaros no dia 1º de setembro do que qualquer outra pessoa em todo o país. Uma manhã, logo após sua chegada e estando com as duas irmãs mais velhas, ela disse a Elizabeth: Lizzie, acho que nunca contei a você como foi meu casamento. Você não estava na sala quando descrevi a mamãe e as outras. Não está curiosa para saber como foi? Realmente não, respondeu Elizabeth traço, acho que quanto menos se falar neste assunto, melhor será. E você é tão estranha. Mas eu preciso contar como foi tudo. Nós nos casamos, como sabe, na igreja de St. Clemente, porque a residência de Wickham era naquela paróquia. E ficou acertado que todos deveríamos estar lá às 11 horas. Meu tio, minha tia e eu fomos juntos e os outros deveriam nos encontrar na igreja. Bem, chegou a manhã de segunda-feira e eu estava tão angustiada. Eu tinha muito medo, você sabe, de que alguma coisa pudesse acontecer e adiar tudo, e aí eu teria ficado muito desesperada. E tinha a minha tia, durante todo o tempo em que eu me vestia, fazendo recomendações e falando sem parar como se estivesse fazendo um discurso. De qualquer maneira, eu não ouvia uma palavra em cada 10, porque estava pensando, como você pode imaginar, no meu querido Wickham. Estava louca para saber se ele se casaria de uniforme azul. Pois bem, então tomamos o café da manhã às 10 como de costume. Achei que nunca fosse acabar, porque, aliás, você tem que entender, meus tios foram terrivelmente desagradáveis todo o tempo em que estive com eles. Você não vai acreditar, eu não botei o pé na rua, mesmo tendo ficado lá uma quinzena. Nenhuma festa, nem passeio, nada. Para dizer a verdade, Londres estava bem desanimada, mas, de qualquer maneira, o Little Theatre estava aberto. Bem, e então, no instante em que a carruagem chegou à porta, meu tio foi chamado para cuidar de negócios com aquele horrível Sr. Stone. E então, você sabe, quando os dois se juntam, aquilo não tem fim. Bem, eu estava tão apavorada que não sabia o que fazer, porque era meu tio quem me levaria ao altar, e se nos atrasássemos não poderíamos nos casar naquele dia. Mas, felizmente, ele voltou em 10 minutos e então fomos todos. Entretanto, fiquei sabendo depois que se ele não tivesse podido ir, o casamento não precisaria ser adiado, porque o Sr. Darcy entraria no lugar dele. O Sr. Darcy, repetiu Elizabeth, em absoluto assombro. Ah, é. Ele deveria levar o Wickham, você sabe.
Mas Deus do céu! Eu me esqueci. Eu não deveria dizer uma palavra a respeito disso. Prometi tanto a eles. O que Wickham vai dizer? Era para ser um segredo tão grande. Se era para ser segredo, disse Jane traço, não diga mais uma palavra sobre o assunto. Pode confiar que não perguntaremos mais nada. Oh! Com certeza, disse Elizabeth, mesmo ardendo de curiosidade traço, não vamos fazer mais perguntas. Obrigada, disse Lydia. Porque, se fizessem, eu com certeza iria contar tudo e Wickham ficaria zangado. Diante de tal encorajamento, Elizabeth foi obrigada a se impedir de abusar, fugindo dali. Mas viver na ignorância daquele detalhe era impossível, ou pelo menos era impossível não tentar obter informações. O Sr. Darcy estivera no casamento de Lydia. Aquele era o tipo de cena em que ele, ao que tudo indicava, nada tinha a fazer, e com o tipo de pessoas com as quais ele não teria interesse de estar. Conjecturas quanto ao que aquilo significava, rápidas e violentas, passaram por sua cabeça, mas nenhuma a satisfez. As que mais a agradavam, colocando a conduta dele sob uma luz de nobreza, pareciam muito improváveis. Ela não aguentaria tamanha expectativa e, tomando depressa de uma folha de papel, escreveu à tia uma pequena carta, pedindo uma explicação para o que Lydia deixara escapar, caso fosse compatível com o segredo envolvido. A senhora compreenderá facilmente, acrescentou, o quanto fiquei curiosa ao saber que uma pessoa sem qualquer ligação com nenhum de nós, e, falando de modo relativo, estranha à nossa família, estava a seu lado numa ocasião daquelas. Por favor, escreva-me agora mesmo e ajude-me a compreender o que houve, a não ser que, por razões muito fortes, tudo deva ser mantido no sigilo que Lydia parece considerar necessário, e então tratarei de me satisfazer com minha ignorância. Não que eu vá fazer isso, afinal, disse consigo mesma, ao terminar a carta, e, minha querida tia, se a senhora não me contar tudo de maneira honrada, serei sem dúvida obrigada a apelar para truques e estratagemas para descobrir. O delicado senso de honra de Jane não lhe permitiria falar com Elizabeth a sós sobre o que Lydia deixara escapar. Elizabeth ficava satisfeita com isso, enquanto parecesse que suas dúvidas não seriam esclarecidas. Era melhor que não tivesse uma confidente. O início da estação de caça aos pássaros na Inglaterra. Nota do tradutor. Capítulo 52. Elizabeth teve a satisfação de receber uma resposta ao seu bilhete o mais depressa possível. Mal tomou posse da carta e, correndo para o arvoredo, onde era menos provável que a interrompessem, sentou-se num dos bancos e preparou-se para ser feliz, pois a extensão da carta convenceu-a de que não continha uma negativa. Gracechurch Street, 6 de setembro. Querida sobrinha. Acabei de receber sua carta e dedicarei toda a manhã a respondê-la, pois prevejo que algumas linhas não serão suficientes para o que tenho a lhe dizer. Devo me confessar surpresa com seu pedido, eu não o esperava vindo de você. Não acredite, entretanto, que eu esteja zangada, porque só quero que saiba que eu não imaginava ser tal pedido necessário de sua parte. Se você prefere não me compreender, perdoe minha impertinência. Seu tio está tão surpreso quanto eu. E nada senão a crença no seu envolvimento teria lhe permitido agir como agiu. Mas, estando você realmente inocente e na ignorância de tudo, preciso ser mais explícita. No mesmo dia em que voltei de Longbourn, seu tio recebeu uma visita das mais inesperadas. Esteve aqui o Sr. Darcy e ficaram os dois a sós por várias horas. Tudo aconteceu antes que eu chegasse, então minha curiosidade não foi tão horrivelmente espicaçada como a sua parece ter sido. Ele veio dizer ao Sr. Gardiner que havia descoberto onde estavam Lydia e o Sr. Wickham e que falara com ambos, com Wickham diversas vezes, com Lydia uma. Pelo que pude entender, ele saiu de Derbyshire um dia depois de nós e veio para a cidade decidido a encontrá-los. O motivo confessado foi sua convicção de que se culpava por não ter sido pouco o valor de Wickham suficientemente alardeado para que qualquer moça de caráter considerasse impossível amá-lo ou confiar nele. Com generosidade,
Atribuiu toda a culpa a seu equivocado orgulho e confessou ter antes pensado não ser digno dele tornar pública sua vida particular. Seu caráter deveria falar por si mesmo. Considerava, portanto, seu dever tomar a iniciativa e tentar remediar um mal que fora causado por ele mesmo. Se havia outro motivo, estou certa de que não deporia contra ele. Ele passou alguns dias na cidade, antes de conseguir descobri-los, mas tinha algo que direcionava sua busca, o que era mais do que nós tínhamos, e saber disso fora mais uma razão para que se dispusesse a nos procurar. Há uma senhora, parece, uma certa senhora Yonge, que foi durante algum tempo acompanhante da senhorita Darcy e que havia sido demitida de suas funções devido a alguma desaprovação, embora ele não tenha dito qual. Ela se instalou, nessa ocasião, numa grande casa na Edward Street e desde então se mantinha alugando quartos. Essa senhora Yonge era, ele sabia, intimamente ligada ao Sr. Wickham, e ele foi a ela perguntar por ele tão logo chegou à cidade. Mas 2 ou 3 dias se passaram antes que ele pudesse arrancar dela o que queria. Ela não trairia o amigo, acredito, sem suborno e corrupção, pois realmente sabia onde ele poderia ser encontrado. Wickham, na verdade, fora sua procura no mesmo dia em que chegou a Londres e, tivesse ela cômodos suficientes, teriam se hospedado em sua casa. Afinal, porém, nosso bom amigo conseguiu o desejado endereço. Estavam na rua. Ele foi ter com Wickham e depois insistiu em ver Lídia. O primeiro objetivo do Sr. Darcy, ele confessou, era convencê-la a abandonar sua atual situação desonrosa e voltar para a companhia dos amigos tão logo pudessem ser persuadidos a recebê-la, oferecendo sua ajuda até onde fosse necessário. Mas encontrou Lídia firmemente decidida a continuar onde estava. Não se preocupava com nenhum de seus amigos, não queria qualquer ajuda, não queria ouvir falar em deixar Wickham. Tinha certeza de que se casariam algum dia e não importava muito quando. Já que era assim que ela se sentia, só restava, pensou o Sr. Darcy, garantir e apressar um casamento que, na primeira conversa com Wickham, ele logo soube nunca ter sido intenção dele. Ele confessou ter sido obrigado a deixar o regimento, em razão de algumas dívidas de honra, todas muito urgentes, e não teve escrúpulos em atribuir exclusivamente à própria insensatez de Lídia todas as infelizes consequências de sua fuga. Pretendia renunciar de imediato a seu cargo comissionado e pouco se preocupava com sua futura situação. Deveria ir para algum lugar, mas não sabia onde e sabia que não tinha com que se manter. O Sr. Darcy perguntou-lhe por que não havia se casado logo com a moça. Embora não se imaginasse o Sr. Bennet muito rico, ele teria sido capaz de fazer algo por ele e sua situação se beneficiaria com o casamento. Mas descobriu, na resposta a essa pergunta, que Wickham ainda alimentava a esperança de, com mais sucesso, fazer fortuna pelo casamento em algum outro país. Diante das circunstâncias, entretanto, não parecia plausível que ele resistisse à tentação de uma solução imediata. Encontraram-se diversas vezes, pois havia muito a ser discutido. Wickham, é claro, queria mais do que poderia conseguir, mas aos poucos foi obrigado a ser razoável. Tudo tendo sido arranjado entre ambos, o próximo passo do Sr. Darcy seria dar ciência da situação a seu tio, e ele veio pela primeira vez a Gracechurch Street na noite antes de minha chegada. Mas o Sr. Gardiner não pôde ser localizado, e o Sr. Darcy soube, fazendo mais perguntas, que seu pai ainda estava com ele, mas deixaria a cidade na manhã seguinte. Ele não julgava ser o seu pai alguém que pudesse ser tão adequadamente consultado quanto seu tio, portanto adiou a visita até depois da partida do primeiro. Não deixou seu nome e até o dia seguinte só soubemos que um cavalheiro tinha procurado para tratar de negócios. No sábado, ele voltou. Seu pai partira, seu tio estava em casa e, como eu disse antes, os dois passaram muito tempo conversando. Encontraram-se outra vez no domingo, e então eu também ouvi. Nada ficou acertado antes de segunda. Tão logo isso aconteceu, o correio expresso foi mandado a Longbourn. Mas nosso visitante era muito obstinado. Acredito, Lizzie, que a obstinação é seu verdadeiro defeito de caráter, afinal de contas.
Ele tem sido acusado de muitas coisas, em momentos diferentes, mas este é o verdadeiro problema. Nada deveria ser feito sem que ele próprio fizesse, embora eu tenha certeza, e não digo isso para que me agradeçam, portanto não toque neste assunto, que seu tio teria prontamente resolvido tudo. Os dois discutiram por muito tempo, mais do que mereciam o cavalheiro ou a dama envolvidos. Mas, afinal, seu tio foi obrigado a ceder e, em vez de ter permissão para ser útil à sobrinha, foi forçado a aceitar apenas ter o provável crédito por tudo, com o que concordou muito a contragosto. E eu realmente acredito que sua carta desta manhã lhe tenha dado muito prazer, pois pedia uma explicação que o despojaria de suas indevidas plumas e dar-lhe o mérito a quem é de direito. Mas, Lizzie, isso não pode chegar ao conhecimento de ninguém mais além de você, ou, no máximo, ao de Jane. Você sabe bastante bem, suponho, o que foi feito pelo jovem paraense. As dívidas estão sendo pagas, somando, acredito, bem mais do que 1.000 libras, outras 1.000 a serem dadas a ela como acréscimo ao dote. E a patente no exército foi comprada. A razão pela qual tudo isso deveria ser feito apenas pelo Sr. Darcy era a que já mencionei acima. Era a culpa dele, de sua reserva e falta de adequado entendimento, o fato de ter sido tão mal interpretado o caráter de Wickham, e, em consequência, de ter sido recebido e tratado como foi. Talvez haja nisso alguma verdade, embora eu duvide que a reserva dele, ou de alguém, possa ser responsável pelo que houve. Mas, a despeito de todas essas palavras bonitas, querida Lizzie, você pode ter absoluta certeza de que seu tio nunca teria cedido se não lhe tivéssemos dado crédito por outros interesses neste caso. Quando tudo foi resolvido, ele voltou para os amigos, que continuavam em Pemberley, mas ficou acertado que retornaria a Londres por ocasião da cerimônia de casamento, quando todos os assuntos financeiros seriam então finalizados. Acredito ter agora contado tudo. É um relato que, pelo que você me disse, lhe proporcionará uma grande surpresa, e espero pelo menos que não lhe traga qualquer contrariedade. Lydia veio para nossa companhia e Wickham tinha constante acesso à casa. Ele era exatamente o mesmo que conheci em Hertford City, mas eu não lhe diria o quanto me desagradou o comportamento dela enquanto esteve conosco se não tivesse percebido, pela carta de Jane da última quarta-feira, que sua conduta ao chegar em casa foi exatamente a mesma. Portanto, o que lhe digo agora não lhe causará novos aborrecimentos. Falei inúmeras vezes com ela, da maneira mais séria possível, mostrando-lhe toda a desgraça do que tinha feito e toda a infelicidade que tinha causado à família. Se ela me ouviu, foi por pura sorte, pois tenho certeza de que não me ouvia. Irritei-me algumas vezes, mas então eu me lembrava de minhas queridas Elizabeth e Jane e, pelo seu bem, fui paciente com ela. O Sr. Darcy foi pontual em sua volta e, como Lydia contou, assistiu ao casamento. Jantou conosco no dia seguinte e deveria deixar a cidade na quarta ou quinta-feira. Mesmo que se zangue comigo, querida Lizzie, aproveito a oportunidade para dizer, o que nunca tive coragem de dizer antes, o quanto gosto dele. Seu comportamento conosco tem sido, sob todos os aspectos, tão agradável quanto quando estivemos em Derbyshire. Seu discernimento e opiniões me despertam tal simpatia, nada lhe falta além de um pouco de vivacidade, e isso, se ele fizer uma boa escolha ao se casar, sua esposa pode ensinar. Acho muito dissimulado. Ele mal mencionou o seu nome. Mas a dissimulação parece estar na moda. Por favor, perdoe-me se eu estiver sendo insolente, ou pelo menos não me castigue a ponto de me excluir de pé. Não serei completamente feliz até ter conhecido todo o parque. Um pequeno cabriolé, com um lindo par de pôneis, seria perfeito. Mas não posso mais escrever. As crianças me chamam há meia hora. Sua, com carinho. M. Gardiner. O conteúdo da carta lançou Elizabeth em tal confusão de sentimentos que era difícil determinar se o prazer ou a dor ocupava maior espaço. As vagas e indistintas suspeitas derivadas da incerteza quanto ao que poderia ter o Sr. Darcy feito para promover o casamento da irmã, que ela não quisera encorajar como uma demonstração de bondade grande demais para ser provável.
e que ao mesmo tempo receara estar certa, pelo temor da obrigação, se tinham transformado numa realidade maior do que qualquer expectativa. Ele os procurara pela cidade, assumira todo o trabalho e a mortificação decorrentes de uma busca como aquela, em que fora preciso pedir favores a uma mulher a quem ele devia abominar e desprezar e com quem se obrigara a encontrar. Encontrar diversas vezes, argumentar, convencer e afinal subornar. O homem que ele sempre desejou evitar ao máximo e de quem apenas pronunciar o nome era um castigo. Ele fizera tudo aquilo por uma menina que não poderia respeitar ou estimar. O coração de Elisa lhe sussurrava que ele fizera aquilo por ela. Mas essa foi uma esperança logo questionada por outras considerações, e ela bem depressa sentiu que até mesmo sua vaidade era insuficiente quando chamada a acreditar que seu afeto por ela, por uma mulher que já o recusara, seria motivo para superar um sentimento tão natural quanto a repugnância por qualquer relacionamento com Wickham. Cunhado de Wickham. Qualquer tipo de orgulho se revoltaria com tal parentesco. Ele, sem dúvida, fizera muito. Ela se envergonhava de pensar o quanto. Mas ele dera uma razão bastante verossímil para sua interferência. Era razoável que ele sentisse que agira mal, ele era generoso e tinha meios para demonstrar sua generosidade. E, embora ela não se quisesse colocar como seu principal incentivo, talvez fosse capaz de acreditar que resquícios de seu interesse por ela contribuíram para o empenho de Darcy numa causa que em muito comprometia sua paz de espírito. Era doloroso, doloroso demais, saber que eram todos devedores a alguém que jamais receberia algo em troca. Deviam-lhe a reputação de Lídia, seu caráter, tudo. Oh! Como, de todo o coração, lamentava todos os sentimentos de desagrado que encorajara, todas as palavras insolentes que lhe havia dirigido. De si mesma, envergonhava-se, mas, dele, orgulhava-se. Orgulhava-se porque, numa causa de compaixão e honra, ele soubera dar o melhor de si. Mais de uma vez, releu os elogios que lhe fazia a tia. Mal lhe faziam justiça, mas a agradavam. Era até capaz de sentir algum prazer, embora mesclado de remorso, ao perceber a certeza que tanto ela quanto o tio tinham de que entre o Sr. Darcy e ela continuavam a existir afeto e confiança. Foi arrancada do banco, e de suas reflexões, pela aproximação de alguém, e antes que pudesse fugir por algum atalho, foi abordada por Wickham. Receio interromper seu passeio solitário, minha cara irmã, disse ele ao se aproximar. Sem dúvida interrompe, respondeu ela com um sorriso traço, o que não significa que a interrupção não seja bem-vinda. Eu lamentaria muito, se assim fosse. Sempre fomos bons amigos, e agora somos ainda mais. É verdade. Os outros também saíram para andar? Não sei. A Sra. Bennet e Lydia estão indo de carruagem a Meryton. E então, minha cara irmã? Eu soube, pelos seus tios, que estiveram os três em Pemberley. Ela respondeu que sim. Quase lhes invejo o prazer. Acredito até que, não fosse demais para mim, conheceria essa alegria a caminho de Newcastle. E imagino que tenham conhecido a velha governanta. Pobre Reynolds, ela sempre gostou demais de mim. Mas com certeza ela não lhes mencionou meu nome. Mencionou sim. E o que disse? Que o senhor tinha entrado para o exército e que receava que não estivesse se saindo muito bem. A uma distância daquelas, o senhor sabe, as coisas são estranhamente deturpadas. Sem dúvida, respondeu ele, mordendo os lábios. Elizabeth esperava tê-lo silenciado, mas ele logo depois disse: Fiquei surpreso por ver Darcy na cidade no mês passado. Cruzamos diversas vezes um com o outro. Pergunto-me o que estaria ele fazendo por lá. Talvez se preparando para seu casamento com a senhorita de Borg, disse Elizabeth. Deve ter sido algo muito especial, para levá-lo lá nesta época do ano. Com toda certeza. Estiveram com ele durante sua visita a Lambton? Acredito ter ouvido dos Gardiner que sim. É verdade, ele nos apresentou a irmã. E gostou dela. Muito. Ouvi dizer, de fato,
que ela melhorou bastante nos últimos 2 anos. Da última vez que a vi, não prometia grande coisa. Fico muito contente que tenha gostado dela. Espero que fique bem. Acredito que sim, ela já passou da idade mais difícil. Passaram pela aldeia de Kimpton? Não me lembro. Eu a menciono porque é a paróquia que eu deveria ter recebido. Um lugar encantador. Excelente casa paroquial. Sob todos os aspectos, me teria servido muito bem. Teria então gostado de fazer sermões? Muitíssimo. Consideraria parte de minhas obrigações e logo não representaria qualquer esforço. Ninguém se deve queixar. Mas, a bem da verdade, teria sido maravilhoso para mim. A quietude, o isolamento desse tipo de vida corresponderia a todos os meus ideais de felicidade. Mas não era para ser. Alguma vez ouviu Darcy mencionar os fatos, quando esteve em Kent? Ouvi de fonte fidedigna, que reputo muito boa, que a paróquia lhe foi deixada sob condições e subordinada à decisão do atual proprietário. A senhorita ouviu. Há alguma verdade nisso, eu mesmo lhe contei da primeira vez, como deve se lembrar. Eu também ouvi que houve um tempo em que fazer sermões não lhe era tão aceitável quanto parece ser agora, que o senhor na verdade declarou sua intenção de jamais entrar para o serviço religioso e que houve um acordo nesse sentido. É mesmo? E não foram dados totalmente sem fundamento. Deve-se lembrar que tocamos nesse ponto, quando lhe falei sobre isso da primeira vez. Estavam agora quase à porta de casa, pois ela andara depressa para se livrar dele, e não querendo, pelo bem da irmã, provocá-lo, retrucou apenas, com um sorriso bem-humorado. Vamos, Sr. Wickham, somos irmão e irmã agora. Não vamos discutir sobre o passado. No futuro, espero que estejamos sempre de acordo. Ela lhe estendeu a mão, ele a beijou com galante cortesia, embora mal soubesse que expressão assumir, e entraram na casa.